Boa tarde e bem-vinda a mais um Desafios de Ser Mulher. E hoje, perdoa-me a redundância, mas quero falar sobre os desafios de ser mulher nas 5 dimensões: física, emocional, mental, energética e espiritual. E além de falar sobre os desafios, também quero falar como ultrapassar estes desafios. Deixar-te aqui algumas questões. Então começamos por falar sobre a dimensão física. A verdade é que, enquanto mulheres, temos um corpo que sexualmente atrativo aos homens. No entanto, tal como o corpo dos homens é sexualmente atrativo para as mulheres. Isto aqui dependendo da orientação sexual, mas não vou entrar por aqui. Aqui a questão é, apesar de ambos os corpos serem atrativos para o respectivo sexo oposto, no entanto, nós mulheres somos sempre incutidas como o nosso corpo é causador de males, ou seja, se tiveres uma saia curta, se tiveres um decote, se fores abusada, é culpa tua. Há sempre esta questão de não podes sair à rua sozinha, não podes andar à noite sozinha, não podes ir a determinados sítios sozinha enquanto mulher. E gera-se aqui uma sensação de insegurança em relação ao nosso corpo. Também em relação ao corpo, ainda na parte física, tem a ver com a menstruação. Quantas mulheres, ao terem a menstruação, é recebido como um momento de bênção, um rito de passagem, alegria para toda a comunidade para celebrar este momento? E quantas mulheres é que recebem a menstruação como a maldição, a partir de agora vais ter dores, bem-vindo ao clube, a tirar um pacote de pensos, tipo sarcasmo, e vendo a menstruação como algo negativo, como algo que não, como um impedimento a sermos na totalidade nós, quando isso é totalmente o oposto. Mas a verdade é que hoje em dia ainda temos muito esta coisa de menstruação como uma maldição. Então, tudo isto, só mencionando aqui 2 desafios na parte física, nos faz sentir desconfortáveis, nos faz sentir inseguras, nos faz sentir menos do que os outros. Nos leva aqui à parte emocional. Na parte emocional temos todo o espectro, não é? Alegria, tristeza, nojo, raiva. E então aqui nas emoções, a mulher naturalmente é emotiva. Aliás, o ser humano é emotivo. No entanto, a mulher, como é considerado o sexo fraco, tem que permanentemente estar a provar, a demonstrar que não é o sexo fraco. E a tendência a demonstrar que não é o sexo fraco é através de bloquear as suas emoções. Como é que te bloqueia as emoções? É não demonstrar o quanto, se alguém me diz algo agressivo, ou mostrar que eu não estou incomodada, ou mostrar que aquilo não me magoa. Porque se nós nos descontrolamos emocionalmente, e descontrolar simplesmente se expressamos aquilo que estamos a sentir emocionalmente, se é de alegria, é eufórica, é demasiado alegre, é eufórica. Tive uma colega de estágio, lembro-me, teve uma colega de estágio que ela era muito alegre, os doentes adoravam-na, e ela recebeu uma nota inferior porque ela era demasiado alegre para o ambiente hospitalar. Isto é verídico. Portanto, a mulher é eufórica, se é muito triste, é deprimida, é depressiva, não gosta da companhia desta pessoa. Se demonstra a raiva, não és uma menina bonita tem que controlar as suas raivas, não pode demonstrar agrado, não pode fazer crítica, tens que engolir sapos. E então, estamos sempre a reprimir emocionalmente para poder ser aceitos, para poder mostrar que não somos o sexo fraco. E então, nas nossas emoções, não podemos vivenciar e não podemos expressar as nossas emoções na totalidade. O que nos leva depois, então, aqui à nossa parte mental. E é coisa recente o facto de uma mulher poder ir para a universidade, de uma mulher poder estudar. Não é assim há tanto tempo que podemos estudar, e podes dizer, ok, mas é ano passado e ficou no passado. E será que isso é verdade? Há um estudo, e isto foi um estudo feito, penso que em 2020, agora não tenho o estudo de cor, mas foi um estudo feito em 2020, e foi um estudo assim gigante, que há cerca de 75 mil alunos, homens e mulheres, e o que foi visto era que tanto erravam, e então tentavam compreender, na percepção individual, qual era a causa do erro. E 60% das mulheres dizia que a causa do erro era
a falta de talento, falta de capacidade. O que indica que, apesar de nós agora podermos estudar, podemos, lá dentro, no inconsciente coletivo feminino, ainda consideramos que não temos tanta capacidade quanto os outros. E então, o que nos leva aqui a parte mental, se nós acharmos que temos menos capacidades, se nós achamos que tem menos, isto aqui também nos faz sentir inferiores no comportamento e na relação aos outros. Na parte energética, a mulher tem uma tendência a ter a intuição mais afinada, mas na nossa sociedade patriarcal, quando nós somos crianças, se nós temos sensações, percepções que não são compreensíveis através dos órgãos dos sentidos dos adultos, é desprezado. Isso não é nada, isso não está aí, isso não existe. Ou seja, a inteligência intuitiva é algo que é completamente desvalorizado. E o que é que faz? Faz com que aquilo que nós sentimos seja descartado, seja desvalorizado. Portanto, se nós sentimos que há ali uma presença, sentimos um espírito, sentimos que aquela pessoa tem uma má sensação em relação a esta pessoa, isso não é nada, isso é desvalorizada a inteligência intuitiva. O que é que faz? Faz com que nós percamos a confiança nesta informação que nos chega. O que nos leva aqui também à parte espiritual. O que é o espiritual? Portanto, falava há uns vídeos atrás que a parte espiritual é a nossa capacidade de acreditar, é aquilo que nós acreditamos e que nos serve o nosso propósito. Se todas as nossas sensações são suprimidas, as nossas emoções não têm espaço para serem expressas, se a nossa capacidade intuitiva é considerada tipo, não existe, não sentiste isso, não viste, como é que nós vamos saber em que é que acreditar se quase nos dessensibilizamos das nossas capacidades sensitivas, da nossa capacidade de sentir, da nossa capacidade de compreender o mundo através do nosso corpo, que é a nossa forma de o percepcionar. Então, se não conseguimos percepcionar o mundo à nossa volta, não sabemos em que é que acreditar, porque não sabemos aquilo que nos faz sentido. Então começamos a tentar perceber o mundo através dos outros, do que dizem os outros. E então começamos a seguir através do que dizem os outros. Então, se vem um guru, nós achamos que aquele guru é que sabe, então eu vou seguir, porque começamos a desconsiderar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, porque desde sempre temos estes desafios que a nossa sociedade nos foi incutindo. Isto faz com que sejamos adultos sem poder pessoal, consideramos-nos inferiores, consideramos-nos fracas, estamos anestesiadas em termos emocionais de tanta repressão. E este vídeo não tem como objetivo de te fazer sentir mal, só estou aqui a alertar para isto, que isto é uma realidade, que existe, e agora também te vou dizer o como sair disto. A questão é que, enquanto cresceste, enquanto foste pequena, foste ouvindo estas coisas, foste sentindo, vivenciando na pele tudo isto. E a verdade é que agora, enquanto adulta, já podes expressar as tuas emoções, podes dizer, podes fazer, já ninguém te pode dizer cala-te, ou não fales, ou não digas, ou estás a ser parva, ou podem dizer estas coisas, mas cabe a ti isso não mexer contigo. É do género, quando nós sofremos um trauma, a uma determinada idade, vamos supor que tu sofres um trauma aos 5 anos, e esse trauma tem a ver, por exemplo, com uma emoção, uma tristeza. Apesar de agora, se calhar, teres 25, vamos supor, ou teres 40, não interessa, quando aquela ferida é tocada, é como se tu fosses à criança de 5 anos e respondesses dessa criança de 5 anos ferida. Apesar de agora tu teres outra capacidade de resposta, de teres outra capacidade de reagir, é como se aquela ferida emocional fosse um gatilho e voltas a ser aquela menina de 5 anos que foi ferida com uma tristeza naquele ponto e reages esse ponto. Ou seja, nós temos a tendência a reagir e ficar presas aos nossos momentos da infância, aos momentos enquanto estamos a crescer, às nossas experiências. Então agora, desde adultas, temos outra força, temos outra capacidade de resposta, mas ainda estamos bloqueadas naquilo que nos aconteceu. E então respondemos desde esta criança indefesa, desta criança que não tem voz, desta criança que não tem capacidade de pôr limites, de se expressar. E então,
sem querer, tudo isto que nos foi, todos estes desafios, todos estes bloqueios, toda esta supressão que foi feita ao longo do nosso crescimento, agora já não são os outros que estão a fazer, mas somos nós que fazemos de nós próprios. Dou um exemplo. Se eu enquanto criança tive uma mãe ou um pai tóxico que eu não conseguia colocar limites, eu agora, nos meus relacionamentos, vou ter dificuldade em colocar limites vou sentir-me desprotegida, vou sentir que não tenho capacidade de colocar limites. E então vou permitir que outras pessoas abusem de mim. Ou seja, apesar de agora eu ter capacidade de colocar limites, agora eu posso dizer que não. Agora já não tenho um pai ou uma mãe que me põe de castigo se eu disser que não. Mas na verdade é que, como eu não tive capacidade de dizer que não, porque eu ficava de castigo, eu agora não digo que não. Sou eu, mas não há ninguém que me diga que eu não posso dizer que não. Sou eu que me estou a inibir de dizer que não. E então aqui é o processo de cura. O processo de cura é olhar para dentro e compreenderes que já não precisas de ver a menstruação como uma maldição. Não precisas de sentir insegura dentro do teu corpo. Que tens uma voz, que tens uma capacidade, podes expressar, podes sentir e podes expressar as emoções em todo o seu espectro. Que tens inteligência e és tão ou mais capaz que as outras pessoas e que não tens que sentir pequena ou fraca ou incapaz. E que espiritualmente que podes acreditar, podes sentir intuitivamente e podes acreditar naquilo que faz sentido para ti, que já não tens necessidade de esta voz que me chegou, isto não é para mim, isto não sou eu, não sei se acredito nisto, desconfiar, não teres o teu poder pessoal. É muito importante compreenderes e este trabalho faz através de ir à sombra, ir ao fundo, ir adentro, ir ao trauma, ir trabalhar todas estas situações para que agora possas ser adulta sem estas amarras. É como se estivesse a viver num colete de forças que, apesar de teres, é a situação do elefante. Então na Índia, como é que se treina um elefante? Enquanto o elefante é bebê, coloca-se uma corda à volta do pé do elefante e o elefante vai, puxa e ele nunca consegue ultrapassar daquele diâmetro feito pela corda. E depois, quando ele é adulto, apesar de ele ter força e capacidade, o simples facto de ser colocada uma corda no pé faz com que o elefante pare. E a corda até pode não estar presa a lado nenhum, mas o elefante para. E esta é a nossa situação. Agora és uma elefanta, ou seja, tens a capacidade de responder, colocar limites, de ter o poder pessoal, de confiares, de tudo e mais alguma coisa, mas estás tão condicionada devido à nossa sociedade patriarcal, devido à tua educação, devido ao nosso sistema educativo, devido a todas as experiências e condicionalismos, as histórias que ouviste, as experiências, tudo à tua volta, estás tão condicionada que agora tens a força toda para sair, para fazer, colocar limites e te sentes incapaz. Te sentes pequena, te sentes fraca, te sentes falta de confiança, te sentes-te insegura no teu corpo. E então o segredo é ir resgatar o teu poder pessoal. É ir trabalhar. E se quiseres trabalhar comigo, se quiseres ir resgatar o teu poder pessoal, se quiseres ir resgatar esta tua força feminina, envia-me uma mensagem privada e vamos falar. Minha querida super mulher, espero que te tenha feito refletir aqui estas questões e no próximo sábado, às 10h30 da manhã, vamos fazer o ritual de equinócio de outono. Vamos aqui resgatar o nosso poder e desejo-te uma maravilhosa semana